eu sou um velho. Graças a Deus, sou um velho, pois vi surgir e acompanhei o desenvolvimento das grandes conquistas da humanidade. A casa em que nasci, na vila de Machadinho, então distrito de Lagoa Vermelha, lá no interior do Rio Grande do Sul, era construída de madeira lascada e falquejada. A iluminação era com lamparinas feitas de um frasquinho de remédios vazios, com pavio feito de uma tira de retalhos. Depois surgiram as velas, inicialmente de cera de abelha, depois de espermacete, e depois vieram os lampiões a querosene, daqueles utilizados na estrada de ferro. Para se acender o fogo, às vezes faltavam fósforos nas vendas. Utilizava-se então uma lima batida e friccionada em pedra-ferro, ou ia-se buscar fogo no vizinho mais próximo. Vi meu saudoso pai utilizar a lente dos óculos para, concentrando a luz do sol, acender o fogo tão precioso. Já lá pela metade da década de 30, vi a instalação de dínamos para fornecer luz elétrica nas poucas residências da vila. Na vila não existiam praças e nem ruas, apenas um campinho na frente da igreja. As trilhas por onde passavam os índios e a população branca, que posteriormente se transformaram em ruas, as trilhas que ligavam uma vila à outra, gradativamente e às custas de trabalhos voluntários dos moradores, iam se transformando em carreiros por onde passavam as tropas e depois as carroças e os carros de boi. Sou ainda daqueles que tiveram a felicidade de viajar em lombo de animais e na companhia de tropeiros. Viajei em diligências e nas lendárias jardineiras. Viajei nos primeiros trens de estradas de ferro, nos Maria Fumaça. Cruzei cidades em bondinhos puxados à tração animal. Vi o primeiro Zeppelin cruzar os céus do nosso país no ano de 1939. Vi surgirem os primeiros aviões, os primeiros planadores, os hidroaviões transatlânticos, as asas delta, os foguetes e teleguiados, graças aos quais acompanhei os primeiros saltos do homem ao espaço e até a conquista da Lua. Assim sendo, o homem deixou de ser um simples observador das nuvens e dos céus, passando de um ser rastejante a um ser alado na conquista do universo. Vi e acompanhei o surgimento das comunicações, do telégrafo, do telefone e do rádio. Tenho a honra e orgulho de dizer que tive o primeiro contato com a telegrafia quando fiz parte do grupo de escoteiros Guaicurus do Instituto Educacional de Passo Fundo, quando ainda estava no primeiro ano do ginásio. Depois, tendo ido residir na localidade de Rio Uruguai, no estado de Santa Catarina, aprendi a arte da telegrafia no telégrafo da estação ferroviária da Rede de Viação Paraná Santa Catarina, com o saudoso telegrafista, Sr. Valdemar, cujo apelido carinhoso era Valdemar Capivara. Logo após, indo residir na cidade de Concórdia, compareci à agência dos Correios, onde fui amavelmente recebido pela agência dos Correios e Telégrafos, Dona Carolina Gentil Silveira e suas filhas Jerus e Jacira. Contei a ela que já conhecia a arte da telegrafia e que gostaria de praticar ainda mais. Ao que ela me respondeu: pena que você ainda não tem idade para ser nomeado funcionário dos Correios, como está feita, mas com esse entusiasmo que tem, pode comparecer diariamente aqui na agência para continuar praticando. E como não temos carteiro, estafeta, nesta cidade, você poderá entregar voluntariamente a correspondência aos comerciantes que certamente te darão uma gorjetinha, porque na época ajudava a minha família, uma vez que meu saudoso pai se encontrava enfermo.
Assim, permanecia de um tempo nesta atividade de aprendiz de telegrafia e carteiro voluntário, entregando correspondência aos comerciantes da cidade, entre eles o Sr. Atílio Fontana, dono do frigorífico Sadia e posteriormente dono da aviação aérea Sadia, depois Transbrasil. Também para o dono do cinema da cidade, o Sr. Colombo, que também, além da gorjeta que me dava entradas para o cinema, nas matinés dos domingos. Sempre interessado no rádio, comprei em Porto Alegre um receptor de rádio galena, o mais rudimentar aparelho existente na época, no qual fiz algumas cópias para distribuir para os colegas. Com esse simples e primitivo aparelho e com uma boa antena, escutava as estações de rádio de São Paulo e Buenos Aires. Ao ingressar no Exército Brasileiro, declarei-me telegrafista e, entre outros, concluí os cursos de sinaleiro telefonista e radiooperador. Logo a seguir, fui para a Escola de Comunicações do Exército, onde frequentei os cursos de transmissões, comunicações, mecânico de rádio e mecânico de radar, tendo concluído todos em primeiro lugar, o que me proporcionou a oportunidade de exercer o cargo de monitor, professor, do curso de radar na mesma escola, e posteriormente servir no Instituto Militar de Engenharia, na Praia Vermelha, como preparador de laboratórios e assistente de professor no curso de Engenharia de Comunicações. Logo a seguir, isto é, no ano de 1957, fui indicado para frequentar o curso de Eletrônica, Radar e Micro-Onda no Exército dos Estados Unidos, em Fort Norman, New Jersey, sendo, na oportunidade, incorporado ao Exército Americano. Concluído este curso, regressei ao Brasil e continuei com as mesmas atividades no Instituto Militar de Engenharia. Entusiasmado com o rádio, ingressei no radioamadorismo no ano de 1956, mas desde menino sempre fui curioso, praticando montagem de pequenos aparelhos até depois os mais sofisticados. Desde o rudimentar galena, o receptor de radiofrequência sintonizado, o receptor generativo, o super regenerativo. Isso na parte de recepção. E também na parte de transmissão, inicialmente com um transmissor, com uma única válvula, 117N7, com multifunção, diodo, triodo e pentodo, tendo utilizado realizado inúmeros comunicados com esse minúsculo transmissor. Depois um transmissor com a válvula 807, a válvula chamada de Amélia, por ser aquela que faz tudo, como a mulher de verdade. Partindo depois para um transmissor mais potente, com duas válvulas 813, moduladas por duas 811, aí já classificado como tubarão. Como radioamador, sempre participei de rodadas, concursos nacionais e internacionais, e na área de DX trabalhei em mais de 100 países. Tenho a satisfação de ter vivido neste século, onde aconteceram as maiores conquistas científicas em toda a história da humanidade. A televisão comercial foi inaugurada em São Paulo no ano de 1950 e no Rio de Janeiro em 1951. E eu estava presente no auditório da Escola de Comunicações na ocasião que foi ao ar a primeira TV no Rio, a TV Tupi. Lembro que o receptor era da marca Invictus e que quando passavam carros na rua havia interferência que fazia o sincronismo perder a estabilidade. Lembro que recentemente, no ano de 1971, para uma ligação telefônica entre Curitiba e São Paulo, havia uma demora de 15 horas. Para outras cidades, nem pensar, nem falar. Para conseguir essa ligação, solicitava-se a telefonista à meia-noite para falar no dia seguinte às 15 horas. Pois era aí que o radioamador se constituiu no único meio de comunicação eficaz para notícias urgentes. Vi surgir a indústria cinematográfica, o cine mudo, o cine sonoro,
e até o colorido e o tridimensional cinerama. Através da película cinematográfica vi Jesse James, João Luiz, Cassius Clay, Buck Jones, Carlitos, Paula Negri, Flash Gordon e outros. E agora estamos nos deliciando com o vídeo, o home theater e a TV digital. Vi surgirem os primeiros navios impulsionados a vapor e os transatlânticos e submarinos, até o submarino atômico Polaris, que efetuou a travessia da calota polar. Ouvi os primeiros sons gravados através de gramofones e vitrolas. Vi e acompanhei o desenvolvimento do rádio e da televisão colorida. Ouvi as primeiras gravações sonoras em discos, fios de arame magnético e fitas cassete e os computadores. Hoje estou sorvendo com a maior emoção a internet e todas as suas modalidades de comunicação. E, inclusive, lancei recentemente uma televisão virtual em nossa homepage. Vi surgir a luz elétrica, o telefone, o raio-x, o microscópio eletrônico, o raio laser, a máquina de escrever, o telex, o radar e os primeiros arranha-céus. Vi surgirem os primeiros automóveis, caminhões e tratores, com os quais trasugaram-se estradas em todo o mundo e a americanização da lavoura, substituindo assim o trabalho braçal e animal. Vi surgir a penicilina e a vacina antipólio, a pilha de cobalto, o bisturi eletrônico, que salva milhões de seres em todo o mundo, de uma morte prematura ou de sofrimentos atrozes. Vi e acompanhei os primeiros testes da fissão nuclear e até a conquista no campo do aproveitamento da energia atômica, a maior força da natureza depois da energia solar. Ouvi pelo rádio os primeiros estrondos das bombas na Segunda Grande Guerra Mundial e vi os nossos pracinhos da FEB, da FAB e da Marinha seguirem para a Europa em defesa dos nossos princípios e os vi retornarem vitoriosos. Tive a aventura de viver a era da industrialização do mundo, a era do petróleo e da cibernética, da micro-miniaturização e até a eletrônica dos computadores de dados, do bebê de proveta, dos transplantes de órgãos humanos, dos satélites nas pesquisas dos inimagináveis mistérios cósmicos, a era de Einstein, Lindenberg, Pelé e outros. Sim, sou um velho feliz por ter saboreado cada novidade, como uma criança que ganha o primeiro brinquedo, o primeiro bombom, a primeira bola, como se for um troféu. E por ter tido o privilégio de nascer e viver nessa época, no espaço das maiores conquistas da humanidade, sim, sou daqueles que tiveram a suprema aventura de ter utilizado os fios de animais à guisa de brinquedos e depois os primeiros brinquedos mecanizados. Sou da era das românticas serenatas. Esse documento foi inspirado num artigo publicado no jornal A Gazeta do Povo pelo escritor Já Ribas.